Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos indo para o final do ano, onde nós pensamos em nossa vida neste mundo, nossa vida que é passageira, e nós como cristãos temos um alvo. O alvo do cristão é estar um dia no céu. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6, versículo 11 assim: siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto.
invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito amados no Senhor, quanto mais conhecemos a Deus na sua palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Deus, como lemos. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Por isso, sinceramente arrependidos, confessemos os nossos pecados, confiando nesta promessa: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Deus, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador, e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus e queremos fazer isso lendo o Salmo 146. Nós vivemos um mundo materialista e o Salmo 146 vem para dizer para nós o seguinte: olha, não adianta confiar em nada neste mundo, porque tudo neste mundo é passageiro. Nós precisamos entregar a nossa vida e confiar sempre no nosso Deus. Em Jesus nós já temos o que nos dá felicidade, a salvação e a vida eterna nos céus. Salmo 146, o pastor irá os versículos ímpares e a comunidade os pares. Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confie em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por
A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Amós, capítulo 6, versículos 1 a 7, onde o profeta Amós, ele fala justamente da corrupção deste mundo e do modo errado com que este mundo vive. Este mundo é materialista e vive só para aqui ou agora. Nós vivemos para o céu. O nosso alvo como cristãos é um dia estarmos com Cristo na eternidade. Por isso, nós vivemos neste mundo, usamos as coisas deste mundo, mas sempre na perspectiva de que um dia vamos morrer e estaremos com Cristo no céu. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, às quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Amate, e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira, e como Davi inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festas dos que gostam de se espreguiçar. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Luz
da epístola escolhida para hoje encontramos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 19, onde o apóstolo Paulo fala para Timóteo e também para nós, que a nossa vida aqui é tão curta, tudo que a gente tem vai ficar aqui quando a gente morrer, por isso nós temos que buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, não nos preocuparmos tanto com as coisas deste mundo, mas focarmos a nossa atenção e a nossa vida no céu, é lá onde queremos chegar. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, onde Jesus nos conta a parábola ou história do rico e de Lázaro. Este rico, ele vivia egoisticamente, tinha tudo, vivia em festas, aproveitava a vida material que ele tinha, mas não se preocupava com a vida eterna nos céus. O pobre, por outro lado, passava por uma série de problemas, dificuldades na vida, mas focava no céu. Os dois morrem, um vai para o inferno, o rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu. Lázaro vai para o céu. E lá do inferno, o rico pensa como ele errou na vida. Ele só buscou as coisas deste mundo e ele errou. E ele pede para Abraão mandar Lázaro ressuscitar e ir avisar os irmãos para não cometerem o mesmo erro. E Abraão diz: olha, eles têm a palavra de Deus, ouçam a palavra de Deus. Nós que vivemos nesse mundo materialista precisamos cuidar para não nos envolvermos tanto com as coisas deste mundo e perdermos a melhor coisa, a única coisa que importa, o céu. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o rico morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, Lucas 16, 19 a 31, ressaltando as palavras de Abraão. Eles têm a palavra de Deus, ouçam-na. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo, qual é a coisa mais importante que você tem? A vida. Desde que nascemos, nós lutamos para viver. A primeira atitude que somos forçados a tomar na vida para viver é respirar. Por isso, o bebê, no momento em que nasce, para os seus pulmões respirarem, ele precisa chorar. Depois disso, tudo que nós fazemos na vida, todo o conhecimento que nós adquirimos, tudo que adquirimos de bens materiais é para viver. Viver está ligado a ser feliz. Desde a criação da humanidade, o projeto de Deus para o ser humano é fazê-lo viver feliz por toda a eternidade. Tudo que Deus fez e faz pelos seres humanos é para que eles tenham uma vida completamente feliz e eterna. Infelizmente, o pecado estragou o plano original de Deus de fazer o ser humano feliz e trouxe o sofrimento, a desgraça, a morte sobre toda a humanidade, como diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Para fazer o ser humano novamente feliz, Deus enviou o seu único Filho Jesus Cristo, que sofreu toda a ira e castigo de Deus por nossos pecados, conquistou para nós o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Efésios 2, 4 e 5. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Assim, Deus trouxe a vida e a felicidade para todo ser humano que se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive uma vida consagrada a Deus segundo a palavra de Deus. Então está tudo certo. A vida feliz existe e está à disposição de todos os seres humanos. O que não se entende é porque o ser humano se recusa a viver feliz. Porque o ser humano insiste teimosamente em desprezar o amor de Deus em Cristo, desprezar a palavra de Deus, a oração, a igreja, e prefere viver em pecados que só causam desgraça e sofrimentos. Na parábola ou história do rico e de Lázaro, que Jesus contou, temos duas pessoas que mostram, que representam a humanidade inteira. O primeiro não tem nome, rico, só isso. É uma pessoa extremamente rica materialmente na sua época. Ele vive no luxo, faz festas todo dia, come do bom e do melhor, tem roupas finíssimas. Talvez na visão de muitas pessoas deste mundo, este homem era muito feliz. O outro tem nome, Lázaro, que significa Deus ajuda. E na verdade, Lázaro precisava muito da ajuda de Deus. Ele era pobre, ele passa fome, ele vive de esmolas, das sobras do rico, está gravemente enfermo ao ponto dos cachorros de rua virem lamber as suas feridas. Lázaro não é feliz, porque ele não tem nada. Jesus, ele não entra no juízo de valor se o rico é bom ou mau, se ele conseguiu as suas riquezas de modo lícito ou ilícito. Ele não entra nessa questão. Ele só faz a constatação: o rico era rico materialmente e vivia uma vida egoísta e extravagante. Só se importava com a sua felicidade e ostentava diariamente a sua riqueza. Morre o rico,
morre Lázaro. E a situação se inverte após a morte, como diz Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois vem o juízo. Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. Jesus não explica na parábola o porquê do rico ir para o inferno e Lázaro ir para o céu. Certamente não foi porque o rico era rico e o pobre era pobre. Precisamos tirar de outros textos da Bíblia a razão de um estar no céu e o outro estar no inferno. Um dos textos claros da Bíblia sobre quem vai para o céu e o inferno, Jesus diz em João 3, 16 a 19: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Assim, o rico foi para o inferno porque o seu Deus eram as suas riquezas, e a sua vida era egoísta e só se preocupava com aquilo. Lázaro, por outro lado, não tinha nada de material, vivia na desgraça aqui neste mundo, mas ele dependia unicamente do amor de Deus e confiava em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele só tinha Cristo para o seu consolo e força, e a sua fé o levou aos céus. Agora, o rico lá no inferno, sofrendo terrivelmente, ele olha para o céu, e lá vê Lázaro feliz no céu, e vê Abraão junto dele. E aí, o rico, reconhecendo que errou no administrar a sua vida neste mundo, só se preocupando com as coisas deste mundo, ele faz um pedido para Abraão. Ele diz: manda Lázaro ir lá para os meus 5 irmãos, que também estão vivendo errado, e fala para eles tomar jeito, se arrependerem de seus pecados, que eles creiam em Cristo e vivam uma vida de fé, esperança e amor. Mas a resposta de Abraão para ele foi a seguinte: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles têm a palavra de Deus, ouçam-na, para não acabarem no inferno. Certa vez, muito tempo atrás, eu li uma história e ela ficou na minha cabeça, eu quero compartilhar com você. Uma pessoa estava caminhando no escuro e acabou caindo num buraco. O buraco era muito fundo, mas ele na queda conseguiu se agarrar numa raiz de uma árvore e ficou pendurado ali. Se ele largasse da raiz, ele caía e morria. De manhã, ele olha no outro lado do buraco e tinha um pé de morango, e na pontinha do pé tinha um morango grande, bonito, apetitoso. E este homem, tentado pelo morango, largou a sua raiz que segurava e foi pegar o morango para comer. Ele, por um momento de felicidade, quando comia o morango, caía no buraco e morreu. Vale a pena, estimado irmão e irmã, por um momento de prazer, largar a única coisa que dá vida para o ser humano? Muitas pessoas vivem em pecado e não se importam com Cristo. Querem pegar os moranguinhos da vida e esquecem de agarrar na única raiz que pode dar vida, felicidade e salvação, que é Cristo Jesus. Pensando no rico da história, o morango dele era a sua vida aqui na terra. Ele queria ser feliz aqui, aproveitando a sua felicidade de modo egoísta. Conseguiu uns anos de alegria, mesmo que falsa, mas ele perdeu a vida eterna nos céus. Lá no inferno, o rico lamenta sua escolha errada, mas não tem mais o que fazer.
Abraão diz: quem está aí vai ficar, e quem está aqui vai ficar aqui. E aí ele pensa nos seus irmãos. Lembra que os seus irmãos estão fazendo a mesma coisa que ele fazia, só se importando com a sua vida neste mundo. E ele pede: pai Abraão, manda Lázaro ir lá avisar os meus irmãos que eles estão errados, que não é esse o jeito certo de viver, que eles precisam se preocupar com a eternidade deles, que eles precisam se preocupar com Cristo. Abraão fala que o aviso já foi dado para os irmãos dele, como tinha sido dado para o rico, como é dado para você, para mim e para todo mundo. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz sobre a Bíblia, que é um aviso de Deus, e é como Deus mostra como nós devemos viver neste mundo. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Chamado irmão e irmã, a Bíblia é o livro da vida, e da vida eterna. Ela nos mostra que nós somos pecadores, mas que Deus nos ama muito, e há um caminho, há uma verdade, e há uma vida em Cristo Jesus. Somente através da fé em Jesus Cristo, o ser humano tem o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. A fé em Cristo e a vida vivida segundo a palavra de Deus tira dos nossos ombros o peso do pecado e da condenação eterna, nos dá segurança para andarmos felizes nesta vida e nos conduz à eternidade no céu. Eles têm a palavra de Deus, ouçam-na para não acabarem no inferno, para estarem no céu. Lázaro estava no céu, porque mesmo vivendo uma vida difícil, sofrida, ele era fiel a Cristo, não abandonou a sua fé, até porque ele não tinha nada para se apegar nesta vida além de Cristo. Na verdade, Cristo é tudo o que você precisa para ser feliz. Cristo que te dá alegria, te dá paz, Ele cuida de você. Lembro, por exemplo, de Abraão, quando Deus pediu para ele sacrificar o seu único filho Isaque, e o seu filho na caminhada diz: pai, onde está a ovelhinha para o sacrifício? Abraão diz: Deus proverá. É isso. Nas dificuldades, o cristão diz: Deus proverá. Deus vai cuidar de mim, de você, Ele está cuidando, Ele nos abençoa, protege, ampara, tudo isso Ele faz em Cristo, por causa de Cristo. O rico, ele sendo tentado pelas riquezas, fez do seu dinheiro seu Deus, e viveu para adorá-lo e servi-lo. Só pensava em se divertir e aproveitar a vida, nunca se importou com a palavra de Deus, com a oração, com a igreja, com a vida cristã, e muito menos com o céu, como de fato esse mundo faz o mesmo. Quanta gente rica e pobre também só pensa no aqui e agora, em ser feliz aqui com bens materiais, em viver em pecados, longe de Deus, longe da palavra de Deus, da oração e da igreja. Como rico, até as pessoas podem ter momentos de felicidade financeira aqui, mas o peso e a ameaça do inferno permanecem sobre as suas vidas, e se não mudarem de vida, se não voltarem para Cristo, farão companhia ao rico no inferno. Por outro lado, Lázaro sofreu, Lázaro estava cheio de problemas, mas o consolo dele, que é o meu, que é o seu também, é que estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar, a nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Ou como o apóstolo Paulo falava em Filipenses 1:23, ou estar com Cristo no céu é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa deste mundo. Estimado irmão e irmã, eles têm a palavra de Deus, ouçam-na para não acabarem no inferno, para estarem no céu. A questão que Cristo levanta na parábola do rico e de Lázaro não é riqueza ou pobreza, não é um problema ser rico ou ser pobre, mas onde está o nosso sentido de vida? Onde está a nossa razão de viver? Onde está o nosso tesouro?
Podemos ter uma situação material boa aqui, mas precisamos saber que a felicidade e a razão de viver está em Cristo, na sua palavra, na oração, no adorar a Cristo na igreja e no viver como cristãos neste mundo, em preparação para a vida eterna nos céus. Assim como o rico pediu para alguém prevenir os seus irmãos, para eles colocarem Cristo como seu tesouro, e Abraão disse que eles tinham a palavra de Deus, Moisés e os profetas. Hoje todos nós temos a palavra de Deus. Assim 1 João 5, 19 e 21 diz coisas importantes para você e para mim. Presta atenção agora. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Assim, estimado irmão e irmã, vivamos neste mundo. Que nós possamos ter uma vida estável materialmente neste mundo, mas tenhamos a consciência de que a nossa vida aqui é passageira e ela vai acabar. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, mas ela vai acabar, e que tem uma vida eterna esperando por cada pessoa deste mundo, no inferno ou no céu. Que nós permaneçamos firmes em nossa fé, como Lázaro permaneceu. Que busquemos em primeiro lugar a Deus, sua palavra, oração, igreja. Que vivamos como cristãos neste mundo, porque um dia nós seremos chamados aos céus, e lá estará o nosso Senhor pronto para nos dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, confiou em mim, me amou, me serviu, me colocou como seu tesouro. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque nós já temos a razão de viver, que é Cristo. Nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação, e tudo isso o Senhor nos dá por amor, de graça, sem nenhum mérito ou dignidade de nossa parte.
que nós possamos focar a nossa vida em Cristo, na sua palavra, na oração, que possamos te adorar e servir juntos na igreja, para que essa palavra de Deus alcance todas as pessoas deste mundo e todos possam se arrepender dos seus pecados e voltar à fé em Cristo. Que todos possam ter Cristo como seu caminho, a sua verdade, a sua vida, e que Cristo dê para todas as pessoas deste mundo a única coisa que dá sentido a esta vida, a felicidade da salvação. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos tirem da fé, da esperança e do amor. Que nós, firmados na Tua palavra, possamos continuar a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.